A gente volta a repercutir agora as buscas pelos 2 fugitivos do Presídio Federal no Rio Grande do Norte. Agora, na companhia de Maiara Gomes, pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC. Maiara, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui na CNN Brasil neste sábado. Esse episódio é inédito na nossa história. E a gente gostaria de perguntar como isso impacta na estrutura prisional que temos no Brasil. Isso mostra que realmente o poder público precisa reforçar a segurança desses presídios? Boa tarde, Gustavo. Obrigada pela oportunidade. Acho que é uma questão bastante complexa, né? Se limitando ao sistema penitenciário federal, que hoje é o centro, né, dessa crise do governo federal, sobretudo, o sistema penitenciário federal ficou esses 17 anos, né, quase 18 anos, sem ter tido uma ocorrência de um episódio de fuga, de rebelião também, que é algo que institucionalmente o sistema penitenciário federal tem defendido como um exemplo de eficiência da execução da política, e também outros episódios que são mais comuns aos sistemas penitenciários estaduais. Acho que o que vem de encontro com essa questão é que, aparentemente, dos elementos que foram trazidos, houve uma sucessão de falhas em relação a esse episódio de fuga, né? O fato de também não ter se localizado ainda os 2 presos e terem sido recapturados, também não dá uma dimensão completa de como foi essa fuga, né? Porque acho que a versão deles seria importante para entender como todo esse processo se desenvolveu, e também nós não temos elementos pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, sobre mais elementos da fuga, porque está sendo periciado. Agora, é preciso entender que o sistema penitenciário federal, ele tem a custódia temporária dos indivíduos. Então, pessoas que são consideradas de alta periculosidade ou que estão envolvidas em grandes distúrbios prisionais nos estados da federação são encaminhadas, depois de um longo processo de seleção, para o sistema penitenciário federal, onde eles vão ficar isolados e sem contato com o mundo externo. Mas, em algum momento, eles devem voltar para os estados da federação. Então, ainda que exista esse modelo de segurança máxima, a gente precisa pensar o que o sistema estadual está pensando também no enfrentamento às facções criminosas, porque as prisões, historicamente, não só eu como pesquisadora, mas muitos outros pesquisadores têm demonstrado que as prisões acabam sendo um espaço de articulação, de cooptação de pessoas para compor essas facções. Então, é preciso uma compreensão muito maior desse fenômeno. Agora, o fato dessa fuga coloca também em perspectiva o quanto o sistema penitenciário federal está suscetível a um episódio dessa natureza, né? Ainda mais que foi um episódio que não foi, pelas informações até então, de alguma intervenção externa, né? Na história brasileira das prisões, a gente tem práticas de resgate, de tentativas externas, né? De deslegitimar o sistema, e nesse caso a gente teve uma falha de dentro para fora, né? Então, é preciso ter em vista que o sistema penitenciário federal, ele não está ali para que as pessoas cumpram a pena, ele está ali para ser um suporte para os estados da federação que às vezes não têm condições de neutralizar algumas lideranças, mas que os estados também precisam começar a se preocupar sobre quais medidas vão tomar para serem mais assertivos, né? No que diz respeito à neutralização também de lideranças faccionais nos seus estados de origem. Maiara, essa fuga está sendo apurada pela Polícia Federal, como você mesma destacou, e aí você foi no ponto, indicou que não houve ajuda externa, e realmente não houve. Não havia carro, não havia viatura para buscá-los, eles foram caminhando e aparentemente, pelas últimas informações da Polícia Federal, estão perdidos. Telefonaram, inclusive, para um prefixo Sim. 21, onde está o Comando Vermelho, o centro da facção criminosa, a pedido de ajuda. Só que eles tiveram essa fuga, que podem ter tido uma ajuda interna. Pelo seu conhecimento de pesquisas e também acompanhando o sistema prisional brasileiro, possivelmente a gente pode dizer que eles tiveram uma ajuda interna de integrantes do sistema penitenciário. Até por isso, o ministro Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça, fez uma intervenção federal nessa penitenciária em Mossoró? Olha, eu não posso fazer essa afirmação porque a gente não tem elementos de como se desdobrou, né, os eventos relativos a essa fuga. Agora, existem algumas falas feitas
em relação a esse episódio, que dizem que houve um encontro de uma barra de ferro que teria favorecido. As informações, ora disseram que as luminárias ficavam no teto, ora que as luminárias estavam na parede. Então, acho que há um desencontro de informações que não permite a gente inferir, de fato, se houve uma colaboração interna de algum agente específico ou de agentes em relação a isso. Agora, é fato que, diante dos protocolos de segurança que são bastante rigorosos dentro do sistema penitenciário federal, houve uma sucessão de falhas, né? Porque, de novo, esses presos estavam já numa ala mais segura dentro da própria unidade. E o que eu já falei em outras oportunidades, a gente está falando de 2 presos que fugiram, a gente está falando de um preso que fugiu. Então, se as celas são individuais, elas são celas específicas em que os presos ficam 24 horas isolados, como esses presos conseguiram estabelecer uma relação para fugir em conjunto, se houve encontro de uma barra, como é que essa barra conseguiu passar de uma cela para outra, sendo que dentro da estrutura do sistema penitenciário federal não existe essa possibilidade de ter uma troca de itens dentro da ala, né? Os presos ficam em celas que tem uma porta de ferro, que ela só é aberta pelo agente penitenciário federal, para a entrega de alimentação ou para fazer as revistas diárias, que são feitas também em relação ao preso quando ele precisa sair da cela. Então, existe uma falha de diferentes procedimentos que deveriam ter sido aplicados, mas ainda não é claro quais que são os protocolos que não foram seguidos ou quais assuntos que ainda não foram trazidos a público a respeito desse fato. Então, não posso inferir, baseado nas informações de até agora, se houve ajuda direta de agentes penitenciários federais. Existiu na história do sistema penitenciário federal alguns outros contextos, né, de alguns tipos de favorecimentos ou outras ações de agentes federais que também foram reprimidos pelo próprio sistema penitenciário federal. Vale dizer que não só os presos são submetidos ao controle e à vigilância, mas os agentes também estão sendo vigiados e monitorados, porque existe um sistema de captação de som e de imagem por toda a unidade penitenciária federal. Então, possivelmente, se estavam funcionando esses equipamentos, né, porque a gente sabe também que alguns equipamentos não estavam em funcionamento adequado, será possível também se captar e entender melhor se houve a participação de agentes ou não nesse episódio. Professora, a gente viu uma fuga de 2 presos de alta periculosidade ligados a uma facção criminosa em presídios de segurança máxima. Nos presídios comuns, essas fugas são comuns, acabam sendo comuns na história do Brasil. O sistema prisional brasileiro já foi chamado de masmorras. Há uma falência do sistema prisional brasileiro? Que melhoras precisam ser adotadas para que seja um sistema prisional, no mínimo, regular? De novo, acho que é uma questão bastante complexa, né? Mas há um conhecimento, um acúmulo de informações de estudiosos, e me somo também a eles, que tem apontado que um dos principais efeitos que impede uma melhoria no sistema penitenciário de modo geral diz respeito ao encarceramento em massa de pessoas, né? Então, a gente prende muitas pessoas, muitas vezes por delitos que poderiam receber outro tipo de sanção que não a pena privativa de liberdade. Precisaria se repensar também a nossa forma de atuação do próprio sistema de segurança pública, né? Muitas vezes os eventos criminosos, eles são captados por meio de flagrante que pegam a pessoa que está na ponta, né, da estrutura criminal e não necessariamente aqueles que são articuladores ou que são responsáveis pelo acúmulo de riquezas ou outras transferências importantes dentro dessas dinâmicas criminais. Precisaria se repensar, então, como as polícias atuam, investir mais em investigação policial, qualificar esses processos, diminuir o número de pessoas em situação de prisão. A gente tem um número alarmante de pessoas em prisão provisória que sequer tem sentença condenatória ou definitiva, melhorar as condições estruturais, né? Então, o acesso à água, alimentação, vestuário. Então, existe um universo tão grande de violações de direitos que é até difícil a gente estabelecer qual que seria prioritária para ser atacada hoje, né? Mas o que a gente também sabe, pelo que a literatura demonstrou, é que essas condições propiciaram justamente a criação das facções criminosas. Então, se o Estado brasileiro não enfrentar também a questão do sistema prisional de modo geral, e não apenas o sistema penitenciário federal, né, que aqui, de novo, é um apoio para os estados, não é para cumprimento de pena,
de indivíduos considerados de alta periculosidade, a gente não vai conseguir, de fato, superar um problema que é estrutural na nossa sociedade, que é, hoje, no momento, a existência das facções criminosas, que elas estão por todo o território nacional. Elas não estão localizadas em um outro lugar. Nos últimos 30 anos, a gente percebeu, né, esse espraiamento das facções criminosas e a contaminação criminal, essas relações que são produzidas na prisão, elas acabam sendo bastante decisivas para que se amplie e fortaleça também essas redes. Até porque o pontapé inicial para a criação do primeiro comando da capital, por exemplo, foi o massacre do Carandiru, as condições do presídio e o massacre que foi feito contra presos, que levou à criação das facções criminosas para proteger aqueles que estavam presos. Professora, eu gostaria de aproveitar a presença da senhora aqui hoje, nesse sabadão do Agora CNN, para falar de um projeto que tem tramitado no Congresso Nacional. A gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho, que é um projeto que deve ser votado na próxima terça-feira no Senado Federal, que é as restrições para saidinhas de presos em finais de semana, em feriados e datas comemorativas. Como a senhora tem visto esse projeto? Acha que ele melhora o sistema prisional ou não? Olha, a tendência de se reprimir mais o sistema penitenciário de um modo geral, ela não é eficaz naquilo que diz respeito a diminuir a criminalidade. Então, se o objetivo é diminuir a criminalidade, não existe uma evidência que a gente possa correlacionar que mais pessoas que estão em saidinha ou em cumprimento de outras medidas menos gravosas que a pena privativa de liberdade, isso, por consequência, leva a pessoa a cometer crimes, né? Então, acho que isso é um primeiro aspecto. A saidinha hoje, ela não diz respeito à maior parte da população, né? Acho que da população prisional, no caso. O pacote anticrime fez uma transformação, né, no Código de Processo Penal, então hoje as regras já são mais rigorosas, e a saidinha sendo suprimida, a gente, na verdade, está mantendo esse sistema que eu acabei de mencionar. A gente está deixando mais pessoas dentro de um sistema que não tem condições mínimas para a sobrevivência desses indivíduos. Tampouco a gente está garantindo mais segurança pública. E, além disso, criar categorias mais repressivas, né, retomada de um exame criminológico ou de uma investigação sobre a pessoa que vai sair para a saidinha, a gente não está ajudando de forma alguma no processo de ressocialização. Se a gente tem um pressuposto de que a pena tem que ser uma forma de ressocializar os indivíduos, quando eu crio tantas barreiras para esse indivíduo ser ressocializado, na verdade a gente está utilizando a prisão para o outro fim que não é a ressocialização, né? Então, hoje é um universo muito pequeno de pessoas que saem, as pessoas também precisam cumprir aspectos que já são determinados na lei de execução penal, então suprimir esse direito não vai fazer uma diferença substantiva na percepção de segurança e também do medo que as pessoas têm nas grandes cidades e hoje também em cidades pequenas pelo país inteiro. A gente ouve bastante, principalmente nas redes sociais, alguns clichês e obviedades. Um deles, não, para enfrentar a segurança pública seria melhor aumentar o sistema carcerário, construir mais presídios. A solução passa por aí, doutora? Depende, né? Se a gente vai construir um presídio que vai atender uma diminuição da superlotação, em primeiro momento ela vai atender essa necessidade. Então, você vai colocar os presos dentro de uma estrutura física que minimamente é menos pior do que eles já estão. Mas se a gente continuar na mesma lógica de prender as pessoas na mesma dinâmica do flagrante, de não investir na investigação policial, de pegar, por exemplo, os pequenos traficantes, ao invés de pessoas que são expressivas nessas dinâmicas de atacado de drogas, isso vai ser uma reprodução que daqui a um tempo vai estar de novo superlotado essa mesma prisão. Então, construir mais presídios sem pensar numa estrutura mais ampla sobre o que a gente quer em termos de segurança pública não vai surtir um efeito esperado, porque vai se reproduzir exatamente as condições que nós temos atualmente. Soluções simples para problemas complexos. Nós conversamos com Maiara Gomes, pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC. Maiara, muito obrigado pela presença e por essa entrevista esclarecedora para a gente. Eu que agradeço e boa tarde. Boa tarde.